Boa tarde a todos que estão aqui presentes, aos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Estamos aqui abrindo, a audiência pública a respeito dos horários de funcionamento do comércio. Infelizmente, mesmo diante dos convites que nós colocamos, no site da Prefeitura, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, nenhum comerciante compareceu aqui, para poder discutir esse assunto de suma importância e relevância conosco. Mas nós vamos debater aqui a questão do projeto que o vereador Marquinhos apresentou, que provavelmente vai ser votado já na próxima sessão, por isso que nós queríamos discutir isso na audiência pública, para a gente poder pôr em votação na próxima sessão, que todos estivessem cientes e de acordo com o projeto. Aí, se você quiser explicar um pouco mais, Marquinhos, do seu projeto a respeito dos horários para nós, por favor. Boa tarde a todos. Então, na verdade, é uma alteração, onde altera o artigo 80 da Lei Complementar 102, de 30 de novembro de 2009, onde a gente altera os horários de funcionamento, Então, que seria até as 0 horas, Na verdade, até as 23h59, Isso. De segunda a quinta, das 8 horas às 0 horas, De sexta-feira, das 8 às 2 horas. Então, a gente está aumentando 2 horas a mais no funcionamento. Para que isso? Para que o próprio prefeito ele tenha argumentos para que ceda esse horário, porque a lei não permitia que o prefeito cedesse um alvará, por exemplo, até as 2. E com essa lei, ele vai ter essa pejorativa aí a favor dele, que ele possa alterar. E explicando também que vai mudar o horário, mas os decibéis não vão ser alterados, tá? Por mais que vocês fiquem trabalhando até as 2 horas, tem uma lei para ser cumprida em cima dos decibéis, horários, em cima dos horários estipulados, tá bom? Então, em período vespertino de 60 decibéis, no período noturno de 50 decibéis. É isso, Dani? Até meia-noite, E após a meia-noite, 45 decibéis. Ok? Então, o pessoal fica atento. E pedir também ao prefeito, a hora dele conceder o alvará, que essa lei seja colocada junto para que o comerciante fique ciente, do que ele tenha que cumprir. Ok? Então, é mais em relação a isso mesmo. Então, como o vereador aqui, o Marquinhos, ele disse, a lei vai ser agora os horários aumentando-se 2 horas, da meia-noite às 2 da manhã, às sextas, sábados, e domingo permanece até meia-noite. E a questão dos decibéis, como ele disse também, que nós temos uma lei de autoria até do vereador da época, o Felipe. Então, tem uma lei para se respeitar esses decibéis. Então, não que, chegou meia-noite e tem que fechar as portas e desligar o som. Não. O som vai poder permanecer dentro desses decibéis que a lei permite e as portas abertas até o horário prescrito também na lei, respeitando sempre esse som. E agora, como vai ser feito o controle desse som, dos decibéis, aí é com a fiscalização do município. Aí o município vai ter que ver como ele vai fazer essa fiscalização. Se está o som lá móvel, os sons móveis estão de acordo ou não com a lei. Mas isso vai ser feito a critério deles, eles que vão ver. E como o Marquinhos disse, quando for distribuído os alvarás, essas 2 leis devem estar junto para conhecimento de todos os comerciantes, para depois não falar, eu não sabia que funcionava assim, eu não sabia que era desse jeito. Então, vai estar a lei acompanhando para saber como deve ser feito o funcionamento. Só um minuto aqui, que está chegando alguns comerciantes aqui. Boa tarde, tudo bem? Sobre a extensão dos horários,
Na verdade, a dúvida que surgiu é a seguinte: a gente falou sobre a extensão do horário, acho que provavelmente até as 2, que eu acho que vai ser feito. Só que tem alguns comerciantes que estão nas dúvidas da relação da emissão do alvará. Como que vai ser feito isso no papel? Porque no papel está sendo feito até meia-noite só. Aí como que vai se justificar essa extensão aí? Então, porque a lei ainda não tem nos alvarás, porque nessa lei desse horário, extensão do horário, ainda ela em tese não existe, porque é um projeto de lei do Marquinho. Então, vai para votação agora na próxima sessão, por isso que nós fizemos audiência pública, né, para conversar com vocês. Então, vai para votação na próxima sessão, a gente aprovando, vai para o executivo sancionar ou vetar. E se ele sancionar, a partir daí vai começar a viger esse novo horário de funcionamento. Então, aí os novos alvarás vão ter que constar esse novo horário de funcionamento. E o que nós estávamos falando agora, além de constar nos alvarás esse novo horário de funcionamento, a gente quer que acompanhe no alvará a lei que fale desses horários certinhos de sexta, de sábado, domingo, da semana toda, como tem que ser os horários. E também a lei que acompanha do Felipe é a questão dos decibéis, que tem uns decibéis que tem que ser respeitados também a partir da meia-noite, né, porque tem que estar dentro desse limite para a atuação. Então, e lembrando bem, Tiago, que você falou aí. Então, todo comerciante ele tem que tirar o alvará, um alvará especial, né? Que para ele funcionamento fora do horário que ele é previsto na lei dele. Então, ele tem que seguir até a prefeitura e pedir esse alvará, né? Com extensão, se for sancionado pelo prefeito e se for aprovado pela Câmara, até as 2 horas, mas respeitando os decibéis, que tem uma outra lei que é do Felipe Abud, acho que 2024, que tem os decibéis ali estipulados, entendeu? Por mais que você vá trabalhar até as 2 horas da manhã, mas tem que respeitar os decibéis, né? O som, a altura do som, tá bom? É mais ou menos isso. Agora depende da Câmara, se é aprovado pela Câmara, e o prefeito sancionar. Aí sim vai ser o alvará até as 2 horas, ok? Porque, na verdade, se me é permitido falar, quem que faz essa vistoria? Porque quando eu fiz que eu protocolei as assinaturas, teve um pessoal que, eu não vou citar nomes, tá? Mas ela me fala assim, você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque em momento nenhum foi proibido fazer essa extensão de horário. Só que aí, reforçando, é o seguinte, que nem eu não faço parte da equipe da prefeitura, eu não trabalho na prefeitura. Então não me cabe a mim e até os comerciantes e ficar informando. Então, acho que falta ainda um pouquinho dessa proximidade, eu acho que de quem é o responsável com os comerciantes, porque desde o final do ano, eles não estavam sabendo desse acontecimento. Inclusive, não estava tendo mais shows na praça. Por quê? Porque o pessoal não estava querendo investir em pagar um cantor e chegávamos por 10, 11 horas da noite parar o som. Então, só para a gente saber quem que é o responsável por passar essa informação, porque daí eu acho que não cabe a mim, como munícipe, ter que ficar correndo atrás e passando essa informação para o pessoal do comércio. Tiago, na verdade, no momento que se você vai tirar um alvará lá, né, então eles têm que informar você que o alvará tem um horário lá que ele vai te dar o alvará até meia-noite, porque a lei não permitia até as 2 horas, né? Então, se ele te desse um alvará até 2 horas da manhã, ele estava infringindo as leis, né? Então, o que ele falou? É até meia-noite, porque ele só poderia dar o alvará até meia-noite. Ele não poderia passar do horário. Então, independente da fiscalização que estava tendo, é o horário que era para ser seguido. Ele não poderia passar. Então, se a polícia fosse lá, alguém denunciasse, a polícia ia lá e mandava fechar, porque o horário do protocolo dele, da permissão dele, era até meia-noite. Então, não teria nem que falar. Ele não precisava fechar, mas se tivesse algazarra, bagunça, teria que ser fechado, entendeu? Esse é pela lei, pelo entendimento, até meu também, né? Porque você tem um alvará para funcionar até meia-noite, você tem que, deu meia-noite, infelizmente você tem que fechar. É o alvará de funcionamento, né? Todo estabelecimento ele tem o alvará de funcionamento. O horário a ser seguido, né? Por exemplo, você pega na praça, na lanchonete da praça, na lanchonete da Lúcia. Eu acredito que eles têm alvará, né, até meia-noite para trabalhar. Então, aqui eles vão dar um alvará eventual. Então, você vai lá, você paga um alvará eventual para poder ter o show, entendeu? Por exemplo. Então, é um alvará
eventual. Alvará de funcionamento ela já tem, entendeu? Então ela tem que pagar um alvará eventual, ok? Para estender o horário dela. Sobre o baixo-assinado que foi feito com o pessoal do comércio. Fora a pauta, acho que era da extensão do horário, foi falado também sobre o incentivo a eventos, como shows, feiras. Vai ter algum projeto pautado nisso? Tipo, o município, a gente vai conseguir voltar com esses eventos das feirinhas que tinham lá? O executivo vai conseguir promover eventos? Porque, como a gente fala, desde o final do ano, claro, a gente entende o ocorrido, né? Mas a gente não teve carnaval, a gente não teve um monte de coisa. Então, acho que isso afetou bastante o comércio paralisou. Até quando vai começar alguma coisa? Vai ter alguma melhoria? Então, Tiago, não posso falar o nome do executivo, mas pelo que a gente entende, até a Anhembi é MIT. E por ser MIT, a Anhembi é obrigado a ter o cronograma de festividades, entendeu? Então, eles são obrigados. Se não fizer, o MIT é cortado. Então, eu acredito, né, Dani? Acredito que eles têm que voltar logo com esses eventos, com essas programações, para que não perca o MIT. O MIT é um... O MIT é município de interesse turístico. E o município recebe anualmente um recurso para fazer esses eventos ou uma programação. É isso que ele está falando. Então, o próprio executivo ele tem que correr atrás para não perder esse MIT. Né, porque eu acredito que até R$700 mil, né, Acho que é por ano, disso. né, o projeto até R$700 mil por ano. Então, a Anhembi tem que seguir os cronogramas de festividades, ok? Ninguém mais? Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Não? Então é isso, gente. Mais alguma coisa, Marquinhos? Mais alguém? Então é isso, é só para a gente deixar claro, a gente queria a participação de todos, porque né, são os interessados, são os comerciantes que querem o horário estendido, que necessitam desse horário para poder ter o seu ganho realmente. Né? Então, a gente quis fazer essa audiência para poder explicar da melhor maneira possível, para ninguém falar, eu não sabia, eu nunca ouvi falar disso, não falaram isso para mim. Então está tudo claro, né, tudo às claras aqui, mas como pouca gente participou para tirar as dúvidas, então acho que não tem muita dúvida com relação a isso. E como nós falamos, a gente né, vai não exigir que a gente não pode fazer isso, mas a gente vai pedir, solicitar que sejam colocadas junto com os alvarás as leis para que as pessoas tenham conhecimento disso que nós discutimos aqui hoje e para poder andar dentro da lei e não ter problema para ninguém, nem né, na parte do executivo, nem na parte dos comerciantes, para tudo andar o mais corretamente possível, tá bom? Obrigada, gente, pela atenção. Boa tarde.